How can I go on? How can I go on this way? Se a prova começasse agora, com tudo que aprendi com você... Olá, olá, candidato Enem, titio Romulice na área, em mais um Raio-X Enem. Então, vem com o titio, porque agora o nosso Raio-X vai falar um pouquinho, sobre a redação Zice. Primeiro, há alunos que ficam assim, professor, chuta o tema. É crise hídrica, né? Falaram que ia cair crise hídrica no ano passado, será que pode cair agora? Crise hídrica? Pode. Professor, a gente vai falar sobre a adoção sobre casais homoafetivos? Dificilmente cairia, não pode. Esses temas demasiado polêmicos não pertence ao grau de interesse das bancas do Enem. Então, se você é um daqueles que pertencem à maioria dos alunos que vão para a escola fazendo redaçãozinha sobre legalização do aborto, legalização das drogas, união homoafetiva, esses temas que envolvem concepções muito particulares não são de interesse do Enem. Em geral, qual é o interesse do Enem? O interesse do Enem é por temas sociais. Pode ser o social ligado à saúde, o social ligado ao bem-estar, é o tema social. A prova do Enem, antes de ser como é hoje, uma prova que pode dar o grau de ensino médio para quem, enfim, não frequentou a escola e que é uma porta de acesso às universidades, antes a prova do Enem era uma prova que avaliava o grau de conhecimento dos alunos. Como nós temos o ANA, que é a Avaliação Nacional da Alfabetização, que lá na quarta série verifica o grau de proficiência, de desenvolvimento da leitura e da escrita por parte do aluno, existia o Enem, que tinha essa Avaliação Nacional do Ensino Médio. Avaliava qualitativamente a qualidade do ensino no Brasil. No entanto, depois de 2009, mudou o perfil. E nós vamos perceber isso também na apresentação dos temas. Vamos ver os temas já trabalhados pelo Enem. Primeiro tema, de 1998. Viver e aprender. Amplo, né? Havia um texto motivador que amarrava melhor isso. Agora, viver e aprender era o tema. Tema de 99. Cidadania e participação social. Até que ponto ser um bom cidadão é você apenas se enquadrar em algum modelo e até que ponto ser um bom cidadão é você também contribuir para aquele modelo, não é isso? Que é a participação social. Tema do ano 2000, direitos da criança e do adolescente. Como enfrentar esse desafio nacional? Tema de 2001, vamos para o lado de cá, desenvolvimento e preservação ambiental. Como conciliar os interesses e conflitos? Titio. Continuando aí. Foi para cá. O direito de votar. Como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais de que o Brasil necessita? A violência na sociedade brasileira. Como mudar as regras desse jogo? Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação? O trabalho infantil na sociedade brasileira. O poder de transformação da leitura. O desafio de se conviver com as diferenças. 2008. Como preservar a floresta amazônica? Suspender imediatamente o desmatamento, dar incentivos financeiros a proprietários que deixarem de desmatar ou aumentar a fiscalização e aplicar multas a quem desmatar. Muito bem. Nós temos aí um divisor de águas. Ocorre um novo perfil a partir de 2009. Por que estou dizendo isso?
O aluno, ele resolve fazer redação sobre todos os temas anteriores do Enem. Não vale muito a pena você pegar os temas de antes de 2009. O mais interessante para você pensar em como a banca raciocina, que é esta nova banca, é você refletir a partir de 2009. Já no novo tema, no novo aspecto, no novo perfil. 2009, o indivíduo frente à ética nacional. 2010, o trabalho na construção da dignidade humana. 2011, viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. 2012, movimentos imigratórios para o Brasil no século XXI. 2013, nós temos efeitos da implantação da lei seca no Brasil. 2014, publicidade infantil em questão no Brasil. Então, queridos, como é que você faz para trabalhar a sua preparação para fazer uma boa redação no Enem? Primeiro, joga fora todos esses temas polêmicos. Então pensa em sustentabilidade, pensa em saúde, pensa em educação, pensa no tempo, como aproveitar o tempo de maneira útil, como aproveitar o tempo para modificar positivamente o mundo à sua volta. É o engajamento social e a sua percepção da organização social o que nós vamos tratar como possível tema para o Enem. Aqui no ProEnem, nós temos cerca de 32 temas fora dos simulados. Então, dá para você ter bastante ideia de vários temas não polêmicos que podem cair na sua prova. Esteja conosco. Ok ou não ok? Professor, mas como é que a banca corrige a prova mesmo? Este é um aulão aberto e muitos que estão nos assistindo hoje não conhecem os critérios de correção do Enem. Porque não são nossos alunos regulares, porque quem é aluno da casa, Titio já vem trabalhando cada um deles aula a aula. Então, vamos rever por que um indivíduo tira 620, o outro tirou 880. Ah, porque a banca não gostou do que eu escrevi? Não. O Enem, ele tem um projeto discursivo que você precisa cumprir na sua prova. Você precisa trilhar este caminho traçado pela banca do Enem. E é este caminho que vai conferir uma nota competente à sua redaçãozice. Então, vamos lá com o Titio. Primeiro, competência 1 é aquela relacionada ao conhecimento sobre gramática da língua padrão escrita. Sim, existe uma língua que nós usamos na informalidade, serve para a informalidade, mas não serve para você redigir um documento e também não pode ser usada na sua redação. E existe aquela língua que não pode ser usada de forma alguma, ou melhor, aquele registro que, na verdade, nem na língua falada, em contextos formais, aquilo é aceito. Por exemplo, se você está conversando e você usa um "pra mim fazer", esse "pra mim fazer" será marginalizado na nossa sociedade. Não estou discutindo aqui se é certo marginalizar o indivíduo que fala errado ou não. Estou dando fato. É. Então você manda numa conversa "pra mim fazer", você vai ser marginalizado na sua conversa e se você pôr isso na redação, você vai ser mal avaliado também. Então, o "pra mim fazer" é um tipo de erro que não serve para a oralidade e que também não serve para a escrita. Agora, o "pra". Ele pediu para eu fazer o trabalho. O "pra", ele é aceito na linguagem coloquial, ninguém vai te condenar, te marginalizar se tu usares o "pra". No entanto, na redação, agora eu virei, né? Se tu fizeres, é melhor eu botar para você. Então, se você resolver empregar um "pra" na sua redação escrita, aí sim ele será mal avaliado. Resumindo, existe erro que não cabe nem na oralidade nem escrita. E existem alguns desvios que atuam na oralidade
sem ser condenado, só que na escrita não tem espaço. Vem com o titio. Competência 1, demonstrar domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa. Professor, quando é que ele vai tirar 40? Ele vai tirar 40 se houver tanto erro, mas tanto erro na sua redação, que ela chega a prejudicar a compreensão do texto. Estamos entendidos? Se você não conseguir entender nada, aí foi para o zero, não é isso? Agora, conseguir entender uma parte ou outra, só que a quantidade de erro prejudicou, então 40. 80. Se você tem muitos erros, não é isso? Que não acontecem na oralidade nem na escrita, não são aceitos na oralidade nem na escrita, mas apareceram na prova, não chegam a prejudicar tanto, comprometer o entendimento do texto. Está no 80. 120, ele tem muitos erros, mas na verdade são inadequações. Aquilo é muito usado e aceito na linguagem falada, só que ele não é aceito na linguagem escrita. Então, é o caso do PRA que eu falei, ele está no 120. 160, ele tem alguns erros pontuais de gramática, repetidos esses erros. 200, se ele não tiver erro nenhum de gramática, ou se ele tiver até 2 erros de gramática, nós aceitamos. Ô professor, por que a banca vai aceitar até 2 erros? Simples, porque quem está fazendo a prova é humano. Então você pode saber e ter cometido um deslize. Então até 2 são aceitos. Se você baixar na internet, provas que tiraram 1000, você vai perceber que muitas delas apresentam um errinho ou outro. Ah, porque o corretor não viu? Ele viu, mas o Enem dá esta tolerância ao candidato. Estamos entendidos? Então, aqui você tem que estudar regência, crase, concordância, pontuação. Estamos entendidos? Então, vamos lá, titio. Competência de número 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceito das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Primeiro, texto em prosa é o texto corrido normal. Não vai achar que prosa é verso e fazer poesia na hora da prova. Isso não pode acontecer. Segundo, esta competência é perigosíssima, a de número 2. Por quê? Você tem metade da pontuação destinada à tipologia, ou seja, você não pode ficar contando muita historinha, porque senão a banca vai pensar que você fez o texto narrativo, que nota caiu. Você não pode ficar descrevendo muito, porque senão ela vai achar que você fez uma descrição, a nota caiu. Você não pode ficar fazendo um monte de proposta de intervenção uma atrás da outra, porque senão todo o texto vai se tornar um texto instrucional, um texto injuntivo. Então você precisa apresentar uma ideia e segui-la de argumentos que a comprovem. Estamos entendidos? Se você fizer isso direitinho, isso garante 100 pontos, não é isso? Da sua competência 2. Agora, se além disso você for capaz de trazer uma citação de filosofia, ou trazer um fato histórico, uma citação de história, ou trazer um pensamento de um matemático, usar alguma frase da biologia que se adeque àquele contexto, se você for capaz de acrescentar conhecimento de outras áreas para ajudar no seu processo argumentativo, no seu texto, aí sim você vai chegar aos 200 pontos. Estamos entendidos? Posso seguir ou não? Então vamos lá para o titio. Competência de número 3. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Estamos entendidos? O que é isso, professor? Aqui a banca vai saber o quanto você tem argumentado. Ou seja, se você coloca um monte de fato, mas não dá a sua opinião, infelizmente, olha aí a informação, acreditamos, percebemos que vem piorando, vem melhorando. Tem aluno que só começa a colocar dados. No Brasil acontece isso, isso, isso. A Alemanha, em oposição, já fez isso em muitos países. Então ele entope de fato e o seu texto tem pouca marca de autoria. Aqui você tem que ter marca de autoria e tem que ter informação. Se você trouxer argumentos seus,
relacionados àquele tema, tem que sempre ter relação ao tema, delimitado, bonitinho, você vai ficar entre 40 e 120. Estamos entendidos? Se você faz paráfrase do texto motivador, né? Você pegou, não tinha ideia do que fosse o tema, aí você pegou lá alguns trechos e reescreveu. Você tá bom, você consegue até 160. Deixa eu só realinhar o pensamento. Se você pegar um bom argumento seu, você criou o argumento, você fica no 200. Se você faz paráfrase do texto motivador, você vai para 160, 120, de acordo com a paráfrase. Agora, se você copiar pedaços do texto motivador, ou seja, em vez de escrever com as suas palavras, você vai lá e copia. Você cai para 120, 80, 40. Se o texto for todo descontado, você pode tirar até 0. A argumentação toda copiada. Outra coisa, a banca é orientada a eliminar tudo que for cópia do texto motivador. Preste atenção, cópia é palavra por palavra. Se você adapta a mesma informação, mas com as suas palavras, a banca aceita. Estamos entendidos? Agora, aí o aluno tem que fazer um mínimo de 7 linhas. Ele faz 2 linhas de introdução, 2 linhas de conclusão e no meio ele copia tudo. Ou seja, com marca de autoria mesmo, ele só tem 4 linhas. Quando a banca eliminar, ele pode chegar a 0 no total, porque ele não tem marca de autoria em 7 linhas mínimo. Estamos entendidos ou não? Então, vamos lá com o titio. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Basicamente, aqui, a banca está interessada em saber se você sabe usar conectivos para mudar de um parágrafo para o outro e se você tem um texto bem produtivo lexicalmente, ou seja, se você sabe usar sinônimos diferenciados. Então fica a dica, não fica usando o mesmo, a mesma, para substituir antecedente. A publicidade infantil vem piorando porque a mesma foi incentivada pela televisão. Não existe esse a mesma desta forma. Não faça isso. Ele, ela, evite o ele e o ela. Ou seja, ele e ela você vai usar para pessoa se não tiver coisa melhor. Ah, João saiu de carro. Ele era velho. Quem é esse ele? É o carro que era velho ou era o João? Já gerou ambiguidade discursiva. Tá percebendo? Se é o João, você diz, aquele senhor tinha certa idade. Se é o carro, você diz, o veículo. Percebeu ou não? Então, como eu digo sempre aqui em minhas aulas, quem vai lhe dar o sinônimo, ou o hipônimo, ou o hiperônimo, quem vai lhe dar o elemento substituidor para você não repetir palavra, não é o dicionário, não é a sua mentezinha, não é a gramática. Quem vai lhe dar o melhor substituidor é o contexto. Então leia o texto que você está produzindo. Maria saiu de casa e foi trabalhar no hospital. Sim. Agora você tem que continuar. Maria encontrou as amigas no caminho. Tá, você não quer repetir Maria. Aí ele coloca a mesma, 0. Burro, idiota, ignorante. Ela não é 0, mas a nota baixa, porque o ela é improdutivo. Só uso ela se faltar. Aí o que eu coloco? O ser humano, a vivente, a transi... Para! Lê o texto. Maria saiu de casa e foi para o hospital trabalhar. Se ela é enfermeira, você vai dizer, a enfermeira encontrou as amigas. Ah, não, ela é médica, então você vai dizer, a médica encontrou as amigas. Não, ela é faxineira, ela limpava o hospital. Você vai dizer, a faxineira limpava. É o contexto discursivo que vai lhe dar o substituidor no texto. Agora, se você for para o dicionário, cadê o sinônimo de Maria no dicionário? Não existe. Cadê o sinônimo de Maria na gramática? Não existe. Aí você vai para a sua cabeça, é o contexto que lhe dá o melhor substituidor. O problema é que a gente vai produzindo texto que a gente não conhece, que a gente não lê. Leia o texto que você está produzindo. Estamos entendidos ou não? Então, vamos lá com o titio. Uou, 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 uou. Uou, rockeria. Nossos estúdios são muito próximos aqui ao... Arena, não é a Arena do Rock, é a Cidade do Rock, né, menino? Yes. Que rodas gigantes bonitinhas, você viu, menino? A montanha-russa. Não, lá do sétimo andar dá pra ver. Do sétimo andar dá pra ver, né, lá de cima, né? Arrasou, a gente tá aqui, ó, atenção dos estúdios. O Tony Tornado tava lá, né, tava um luxo.
Vamos lá, Titi. Competência 5. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Professor, primeiro, o que é respeitar direito humano? É não ser idiota de cometer generalização. Sim, no último tema nós tínhamos publicidade infantil. Se você mandar acabar com a publicidade infantil, até é aceito. Mas se você manda acabar qualquer tipo de publicidade, você está desrespeitando o direito humano, porque publicidade também é informação e o ser humano tem direito à informação. Você pode não conhecer o manual, a lista dos direitos humanos, mas se você não cometer generalizações, você faz uma boa proposta de intervenção. Generalização é um tiro no pé. Evite palavras como na redação todos, ninguém, nada, só. O governo só faz tirar dinheiro do povo. Todos sabem que o governo, cuidado com palavra genérica, evite palavra genérica no seu texto. Vem, Titi. A sua proposta de intervenção, para ser bem elaborada, ela precisa, primeiro, no início do parágrafo, ou próximo ao início, ter uma conjunção conclusiva, se ela acontecer na conclusão, tá bom? Às vezes a proposta de intervenção aparece em outras partes do texto. Além de ter o seu conectivo próprio, né, da conclusão, a proposta de intervenção tem que ter 2 agentes sociais. Não adianta você dizer, o governo deveria aumentar o número de escolas e dar bolsa para os alunos para que eles... Não. O governo deveria fazer isso, e a sociedade, por sua vez, bota um ponto continuativo para dividir o parágrafo, ficar mais harmônico. O governo deveria fazer isso, para conseguir isso, aquilo outro. Ponto continuativo, você continua ali na mesma linha. A sociedade, por sua vez, deveria ou precisaria. Percebeu ou não? Então, uma boa proposta de intervenção, anote aí, ela tem de ter 2 agentes sociais, tem que ter o como a coisa vai acontecer e o para quê. O governo deveria intervir para que as crianças melhorassem sua qualidade de estudo. Intervir? Não disse como, só disse o quê? O governo deveria intervir, aumentando a capacitação dos professores e as bolsas para os alunos que tivessem dificuldade, para que a evasão escolar diminuísse em escolas públicas. Percebeu ou não? Então, são 2 agentes, como e para quê? Agentes sociais, ONGs, igrejas, família, cidadão, governo. Estamos entendidos? Posso seguir? Então, para que vocês saibam como a banca de fato vai corrigir suas provas, ou sua prova, sua redação, vamos começar corrigindo aqui a redação do pessoal que mandou pra gente, mandou pro meu e-mail Zice, mandou pro nosso Fale Conosco e por aí vai. Alguma pergunta aí, diretor? Como é que tá o negócio? Tainara Santana pergunta, quando for utilizar citações, tenho que colocar o nome de onde tirei? Meu amor, depende da citação que você for usar. Se for uma citação de argumento de autoridade, por exemplo, uma reportagem, você deve citar sim. Agora, se for uma frase de um autor, você não precisa citar não. Se for algo de domínio público, conhecimento geral, né? No século XX aconteceu isso, aquilo outro. Hoje acontece, então você faz a contextualização histórica, você não precisa dizer que você leu aquilo no livro tal do ensino médio, não é necessário não, tá ok? E mais alguma coisa? Letícia Marques, ela pergunta aqui, pode-se usar mais de um tipo de sustentação no argumento? Usar um exemplo e um argumento de opinião no mesmo texto? Pode sim, não tem problema algum. Só isso? Só. Então vamos lá com o Titio. Tá bom. Manda vir o Gui se atentar para a vida. São só 4 redações hoje, né? São 3? Então tá bom. Vamos lá então com o Titio. É possível afirmar que o bullying são 2 fatores controversos. Oh meu Deus, cadê o humor? É possível afirmar que o humor e o bullying são 2 fatores controversos, porém muito próximos, visto que não apenas as palavras mal usadas podem ferir determinados grupos de pessoas, negros, nordestinos, índios, etc., como também podem levar à prática do bullying. Vamos começar a corrigir esse primeiro parágrafo. Eu tenho que ter tese e argumentos. Com o Titio. É possível afirmar que o humor e o bullying são 2 fatores controversos. Isso aqui é minha tese, está perfeito.
porém muito próximos. Então, vai até aqui minha tese. São próximos, né? São controversos, porém próximos. Visto que é muito importante, depois da tese, ou você colocar um ponto continuativo e colocar isso se evidencia, não só por isso, mas, ou colocar vírgula, haja visto, tendo em vista, visto que. Estamos juntos? Ó, titio. Depois do visto que, não pode ter vírgula. A vírgula é só antes do visto que. Visto que não apenas as palavras mal usadas podem ferir determinados grupos de pessoas, negros, nordestinos, índios, etc., como também podem levar à prática do bullying. Então, a gente tem aqui repetição de bullying e bullying. Olha só, eles são antagônicos, né? São controversos e são próximos. Por que eles são controversos e próximos? Porque podem levar, ferir, isso aqui é negativo, podem levar à prática do bullying, outro negativo. A argumentação não está 100%, está 80%, 90%. Por que isso, professor? Simples. Porque se eu estou dizendo que o bullying tem um lado próximo, mas também é controverso, espera-se que o argumento também atue dos dois lados. Apresente o positivo e o negativo. Ou apresente a proximidade e apresente a controvérsia. Não é isso? Ele não disse que o bullying é próximo e é controverso? Então, por um lado, o que ele é próximo? E por outro lado, por que ele é controverso? E não foi esse o argumento usado para comprovar a tese. A estrutura está boa, a argumentação está no 80%. Relativo às, olha aqui, tem crase. Relativo às ofensas às minorias, por um acaso, acabamos repetindo aqui, os profissionais dessa área acabam usando piadas que zombam. Olha só, os profissionais dessa área. Que áreas? Áreas da minoria? Área profissional dessa área profissional é o quê? Enfermagem, é medicina? Outra coisa, acabam usando, isso aqui é linguagem oral, isso aqui é gíria. Relativo às minorias, tais pessoas muitas vezes usam piadas. Agora, profissionais dessa área, qual? Não sei que área é essa. Acabam piadas que zombam até de situações criminosas. Ponto. Outro sujeito. Um exemplo recente disso é o humorista Rafinha Bastos, que fez uma sátira referente a mulheres vítimas de violência sexual. É nessa situação, então, ponto. Por que ponto, professor? Porque eu vou ter outro sujeito. É nessa situação que se caracteriza o abuso do humor. Poderia ter escrito mais alguma coisa aqui. Mais o quê? Nesse sentido, abusos causados, seja por humoristas na escola, no trabalho, podem levar a sérias consequências. As pessoas que sofrem esse tipo de agressão podem se sentir excluídas, retraídas, não aceitas e estão sujeitas a problemas psicológicos. Não tem esse ponto e vírgula. E estão sujeitas a problemas psicológicos. Agora sim, ponto. Elas podem procurar vários meios para... essas vítimas, né, podem procurar vários meios para aplacar a sua dor, inclusive a morte. Exemplo disso, publicado no portal G1, foi a morte, repetimos aqui, morte e morte, de Taylor Alessana, que suicidou-se após sofrer bullying por ser transgênero. Então, muito bem. Mal usava para referir pessoas, negros, nordestinos e índios. A gente não retomou negros, nordestinos e índios aqui em cima. Só para constar, cada parágrafo aqui do meio tem compromisso de retomar cada um dos argumentos citados antes. Então, se eu digo que o ProEnem é bom, tendo em vista a qualidade do material didático e a dinâmica dos professores, primeiro parágrafo, eu tenho que provar que o material didático é bom. Segundo parágrafo do desenvolvimento, ou terceiro do texto. Aqui eu tenho que provar que a dinâmica dos professores funciona. Estamos entendidos ou não? Esses parágrafos foram inventados para retomar o que foi antes. Não retomou aqui e aqui também não está retomando, não é isso?
A gente está falando de nordestino, índio, negros, e aqui está falando de transgênero. O humor é, portanto, uma prática com lados opostos. Ponto. Por que ponto? Porque eu estou mudando de sujeito. Ele pode, enfim, ele não é bom ser usado ele aqui porque não é pessoa. Então, o humor é, portanto, uma prática com lados opostos. Esse hábito pode ser usado para o divertimento e descontração das pessoas, mas também pode ser levado para o lado vil e malicioso. Mover para cima. Os indivíduos que compõem uma sociedade precisam se conscientizar dos benefícios de tal prática. Abandonar os maus conceitos em relação à mesma, não se deve usar a mesma para substituir o antecedente. E, não tem vírgula nem antes desse e, para que não haja mais violência já citada, não está bom esse violência já citada, para que não ocorra mais casos como esses, precisa-se aceitar as diferenças e respeitar os direitos do próximo. Então, o único agente social que apareceu aqui de fato, que foi explícito, porque o outro está implícito, cadê? Os indivíduos. Não, é só o indivíduo. O indivíduo que compõe a sociedade precisa mudar. Um agente social apenas. Então, perdeu-se ponto aqui na estrutura da proposta de intervenção. Vamos julgar essa redação aqui. Tio, sim. Pode usar parênteses ou deve se evitar? Pergunta a Marina Machado. Poder pode. Se ele foi bem colocado, isso não vai afetar em nada. Agora, a dica de elegância. Em vez de usar parênteses, coloque aqueles travessões um ao lado do outro. Tá ok? Maria, parênteses, professora de matemática, parênteses, chegou ontem. Maria, você põe um travessão, professora de matemática, outro travessão, ok? Então, com função explicativa, você pode usar um par de vírgula, um par de parênteses ou um par de travessão. Qual é aquele que valoriza mais o meu texto? O par de travessões. Tá ok? Qual é o nome dela? Mariana. De onde ela é? Falou não? Twitter. Twitter. Linda, linda. Vamos lá, então. Gramática. Nós estamos aqui, né? Gramática, na casa dos 80. 2. Tipologia textual. Tá legal. Citação de outras áreas, filosofia, biologia, não tem. Então, a gente está aqui na casa dos 120. Argumentação. A argumentação está confusa, não está boa. 80. Uso dos conectivos. A estrutura de conectivo está legal. 160. Proposta de intervenção, 120. Deu quanto isso? 560. 560. You shouldn't have, but I can't hear what you say. Esconder a lousa. Tá aqui, ó. Titio. O Brasil ostenta o triste título de detentor de um dos mais altos índices de morte no trânsito por habitante, com a frequência maior de open bars, raves e baladas. O alto consumo de drogas lícitas é expandido. De novo, o Brasil ostenta o índice, deixa eu mudar aqui para vermelhice e afinar minha canetice. O Brasil ostenta o triste título de detentor de um dos mais altos índices de morte de trânsito por habitante. Com a frequência maior de open bars, raves e baladas, o alto consumo de drogas lícitas é expandido. Diante disso, a implantação da lei seca tem nos mostrado, a implantação não tem crase, que é sujeito, não tem preposição, tem no mostrado. Gente, se a implantação tem mostrado, é sujeito e verbo, não pode ter vírgula aqui no meio. João comeu bolo, não pode ter vírgula entre o João e comeu. A implantação da lei seca tem mostrado, não pode ter vírgula entre a implantação da lei seca e tem nos mostrado. Eficaz, tem nos mostrado eficaz e novas tecnologias são adaptadas. Não tem se mostrado eficaz e novas tecnologias são adaptadas. Não tem essa vírgula aqui depois, são adaptadas a fim de punir, o a fim que dá a ideia de finalidade é separado, os infratores.
Já está grande. Há quem duvide da capacidade e poder de uma lei. Promulgada em 2008, a lei seca tem como objetivo reduzir o número alarmante de acidentes em rodovias federais. Com isso, o Supremo Tribunal Federal fixou um limite ao consumo de álcool no sangue com a finalidade de punir os motoristas embriagados. Tal punição é feita através da nova tecnologia implantada, o bafômetro. Completamente equivocado esse parágrafo. Você não sabe dizer o que é a tese, você não sabe dizer o que são os argumentos. Isso é um parágrafo mais descritivo do que dissertativo. É o que o Titi falou ainda agora. Você tem pouca marca de autoria. Os acidentes de carro têm piorado, as pessoas bebem e acontecem acidentes, as estradas têm não sei o quê. Não é isso que um texto dissertativo precisa. Eu não sei quem é o autor disso aqui, porque eu vou recebendo e vou encaminhando, né, para a nossa produção para formatar aqui. Então, quem produziu esse texto precisa assistir ao vídeo do Titio Como Tirar 1000 na Redação do Enem. Ok? Porque aí você vai entender ainda melhor, inclusive, essa redação. Outra coisa. Contudo, esse contudo aqui não pode se opor ao primeiro parágrafo. Eu estou achando que é o seguinte, os fatores, no entanto, a fiscalização inadequada em uma cidade, eu estou achando que deve ter sido um erro de formatação. Eu acho que esse parágrafo deve ter acabado aqui, isso aqui deve ser o segundo parágrafo. Tá vendo? Eu acho que deve ter acontecido isso na hora de mandar para a gente, o negócio se enrolou. Jamais, se isso aqui for o primeiro parágrafo, eu posso começar com a conjunção adversativa, porque eu não posso me opor à minha tese. Estamos entendidos? No segundo parágrafo, jamais eu posso começar com conjunção adversativa. Apesar de eficaz, a lei seca, contudo, apesar de eficaz, a lei seca, muitos municípios encontram-se precária a fiscalização. Vamos lá, aqui está incoerente. A lei seca, apesar de eficaz, em muitos municípios brasileiros encontra precária a fiscalização eletrônica policial. Tudo incoerente. Isso aqui não entendi nada. A banca, quando não entende porque está desmontado, ela ignora. Dessa forma, os infratores nessas regiões ficam impunes às multas, faltou crase. Assim, é possível burlar a lei sem consequências futuras. Ademais, a falta de planejamento governamental em buscar soluções para este problema, seria esse citado antes, se torna superficial. Nesse sentido, seria necessária a interação dos locais de festas com os táxis noturnos para que as pessoas alcoolizadas não guiem o volante logo após a ingestão de álcool. Então, tem uma proposta de intervenção no lugar dos argumentos aqui no meio, né? Torna-se evidente, portanto, que as sugestões da lei seca exigem, ou de novo, olha aqui, entre o sujeito e o verbo, vírgula. Posso falar uma coisa? Geralmente, vírgula antes do verbo está errado. Nem sempre, quase sempre. Torna-se evidente que a questão da lei seca exige medidas concretas e não um belo discurso. É imperioso nesse sentido, já usou nesse sentido antes, repetição de palavra, uma postura ativa do governo em relação à fiscalização nas rodovias federais, como também a sociedade, em consonância com o poder público, criarem campanha nos centros educacionais com atividades lúdicas e conscientizadoras, bem como a expansão das rotas de táxis noturnos de locomoção desses indivíduos. Quem sabe, dessa forma, as pessoas possam se divertir sem pôr em xeque a vida do próximo. A proposta de intervenção ficou boa. Tá toda desconexa ali, mas tá boa. Titio. Se a vida começasse agora... 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. 1, gramática, 80. 2, tipologia textual e estruturação, domínio de outras áreas de conhecimento, 80. 3, argumentação, 80. 4, uso do conectivo, coesão e coerência textual, repetição de palavras, 80. Proposta de intervenção, 200. Aqui eu avalio só o conteúdo. Ah, mas está escrito desconexo. O conteúdo usou 2 agentes, comem para quê? 200 aqui. Deu quantos aqui, diretor? 520. 520. Natália Lima Aragão. Natália, sua linda. Também não disse de onde é, né? Professor, pode
por gentileza, me explicar um pouco melhor sobre a competência 4, os recursos coercivos. Recursos coesivos. Então, meu amor, é o seguinte. Quando você faz o seu parágrafo de introdução, você tem a opção de usar argumentos positivos, ou só argumentos negativos, ou positivos e negativos, que é a argumentação por contraste. Se você coloca lá em cima um positivo e um negativo, eu já sei que no meio você vai ter um parágrafo falando do positivo e depois um falando sobre o negativo. Para eu mudar de um parágrafo por outro, a banca já espera que você comece com um no entanto, entretanto. Então, usar a conjunção certa. Antes dos argumentos, colocar um visto que, um já que, um nesse sentido. Outra coisa, a repetição de palavras, usar o pronome certo, o sinônimo correto. Por quê? A coesão vai ser referencial e sequencial. Coesão referencial é repetição de palavras, que você não pode fazer. Coesão sequencial é o uso correto dos conectivos. Titi tem aqui aula gravada só de conectivo, para você somar uma ideia a outra, para você botar mais sofisticado, botar mais simples, para gastar mais linha com conectivo no meio, para diminuir. Tudo isso tem nas nossas aulas ao vivo aí. Enfim, é o uso correto da coesão referencial e da coesão sequencial que vão dar sentido ao seu texto. Daí que a gente une sempre coesão à coerência. Coesão é o que você faz na escrita e coerência é o produto da escrita no seu pensamento, na sua organização cognitiva. Então, passando aí adiante. Esconder a lousa. Deixa eu só adiantar aqui. São 3, né? The last one. Diretor Zice, acorda, viu, Guice. Pode tornar a última redação, Zice. Avisa ele que estou na última redação, por favor. Relativo à questão da mobilidade urbana no Brasil, é possível destacar que os sérios problemas no trânsito resultam em diversos transtornos para os cidadãos. Isso se evidencia não só pelos prejuízos financeiros, devido ao tempo perdido no tráfego e ao aumento dos custos dos transportes públicos, mas também pelas complicações emocionais que esse fenômeno provoca no indivíduo. Vamos só botar aqui, mover para baixo, analisar com cuidado o que a gente está fazendo nessa estrutura, porque a banca vai ver isso. Ó, titio. Relativo, não é isso? A questão da mobilidade urbana no Brasil. Já vai, seu lindo? Meu pretemice, deixa, né? Não esquece de tirar, seu lindo. Vamos lá. Relativo à questão da mobilidade urbana no Brasil, isso aqui está ótimo, referência ao tema, antes de começar a tese. É possível destacar que os sérios problemas no trânsito, olha só, sérios problemas resultam em diversos transtornos para os cidadãos. Até aqui terminou a tese. Você pode fazer a mesma coisa no seu texto. Relativo ao tema, você pega o tema da banca e coloca aqui com palavras parecidas ou adaptando. É possível destacar, você usa aqui isso aqui na sua... Que, aí aqui vem a sua tese, aquilo que você afirma. Transtorno aos cidadãos, vem até aqui. Ponto continuativo, você pode usar isso aqui no seu texto. Isso se evidencia não só, mas também argumento A e argumento B. Qual foi o complicador aqui? Isso se evidencia não só pelos prejuízos financeiros, vou mudar a cor para ficar mais claro. Prejuízos financeiros, devido ao tempo perdido no tráfego e ao aumento do custo dos transportes públicos, mas também pelas complicações emocionais que esse fenômeno provoca. Devido ao tempo perdido no tráfego e ao aumento dos custos dos transportes, são comprovações relacionadas aos prejuízos financeiros. Eu não tenho que comprovar argumento na tese, eu tenho que comprovar argumento aqui, ó, aqui no meio. Então, a banca, ao ler rapidamente, pode achar que eu tenho 1, 2, 3, 4 argumentos aqui no meio, e não é isso que está acontecendo. Mas também pelas complicações emocionais que esse fenômeno provoca no indivíduo. Então, essa redação não está pecando por ter coisa de menos, sim por ter coisa de mais. Não chega a perder ponto por causa disso aqui, não. Então, vem titio. Segundo John Locke, olha aí, a partir do contrato social, a sociedade constitui o Estado com o intuito de garantir seus direitos naturais, dentre eles a vida, liberdade e a propriedade. Aqui eu tenho a competência 2 sendo satisfeita, cumpriu o propósito de
estrutura, 100 pontos na competência 2, e aqui eu tenho domínio de outra área de conhecimento. Ele colocou um pensador para ilustrar a argumentação dele. O direito de ir e vir, não pode. Aí titio chora. Estava tão bonitinho, você vai vir hoje? Não, é você virá. Vim é da oralidade. Isso aqui é texto escrito, então estava bonitinho. Mas esse vim aqui é batalha espiritual, então é vir. Com segurança. Está assegurado pela Constituição. Ó, titio, o direito de ir e vir com segurança está assegurado pela Constituição brasileira. Não obstante, o caos, não precisa da segunda vírgula aqui, o caos enfrentado no trânsito das grandes metrópoles, não é grades, é grandes, é um fator que implica no bem-estar da população. Cuidado, o verbo implicar no sentido de gerar é transitivo direto. Então ele não implica no bem, ele implica o bem-estar da população. Bem-estar tem hífen, tá? Acordo ortográfico manteve. Se quiser decorar, além, recém, sem, bem. Tem o hífen. Haja vista, não tem vírgula depois do conectivo, o estresse que os congestionamentos provocam, além do nervosismo e da insegurança. Outro, sim, é um conectivo que o titio deu em uma dessas aulas, ele é aditivo. A falta de planejamento urbano ao longo da história prejudica a interação do deslocamento de bens e pessoas nas cidades, gerando déficit financeiro. Eu colocaria no lugar de gerando, que é gerúndio, e a Banca de Brasília odeia gerúndio, coloca o que gera déficit. Tira o gerando e põe o que gera. Especula-se a partir disso tanto a necessidade de acelerar o fluxo de veículos quanto de proporcionar à população transportes públicos de qualidade e com preço acessível. Se você usou tanto quanto, não tem vírgula no meio, tá ok? Então vamos lá. Coloquei aqui para cima. Esconder, mover para cima. É essencial, portanto, a parceria entre o governo e a sociedade a fim de que tal problemática seja solucionada. Já estou indicando 2 agentes sociais, só falta o como e para quê. O Estado deve fornecer a estrutura necessária para o tráfego, por meio de projetos de revitalização das estradas e integração do meio urbano. Do mesmo modo, o indivíduo precisa cumprir as leis do trânsito e principalmente ser prudente ao volante, para que assim, vírgula, para que assim a mobilidade urbana no país não continue sendo marcada pelo caos. Muito bem, excelente. Então, titio vai julgar agora. Vou colocar aqui um pouquinho maior. 1, 2, 3, 4, 5. 1, que é o erro de gramática. Estamos na casa do 120. 2, que é a tipologia textual e domínio de outras áreas, 200. 3, que são os argumentos utilizados, 200. 4, uso do conectivo e repetição de palavras, 160. 5, proposta de intervenção com 2 agentes sociais, como e para quê, 200 pontos. Deu quanto isso, diretorzinho? 880. 880. Uou, uou. Queridos, estamos chegando ao nosso The End. Cadê aqui, titio? Esconder a lousa, imagem do ProEnem. Olha aí que maravilha. What a Wonderful World. Não é isso? E hoje é o nosso último dia de raio-x. Então, o titio vai chamar aqui, viu, Guice? Não é isso? O Rabi Sanchar vai falar também? Como é que é? Vai falar, Rabi Sanchar? Vai falar do... Não quer falar nada? Ele já falou tudo que ele queria. Pô, eu tô triste. Mais lindo desse jeito, ele não precisa falar. Ele não precisa só ficar parado, né? Exatamente, dá um sorriso. É, e por isso que ele tá sempre no teu dia, né? Descobriu o defeito. O Rômulo faz o horário e bota ele, né? Gente, hoje é o último dia de raio-x, né? Mas não é o último dia que a gente vai estar com vocês. Eu tô muito feliz e muito triste, né? Porque acabou a nossa semana grátis, né? A gente fez de tudo aqui para dar o melhor para vocês, mas estou muito feliz porque a gente deu o melhor para vocês, né? Eu acho que foi muito... Você dá sempre o melhor, né? Sempre o melhor. Tá sempre dando assim...
com alegria. Pode perguntar a Dilson. Titi. Pode perguntar a Tê, pode perguntar. A Edson Cruz. Não, Edson Cruz. Não. Chuta, Então, tirando a brincadeira, gente, a gente fez assim um projeto super legal para ajudar vocês a fazer essa preparação aí para o Enem. Exatamente. Né? Nós tivemos aí essa preocupação de colocar você em primeiro lugar. Como isso é um movimento muito importante, que daria uma audiência tão importante como a nossa audiência tem impactado aí a mídia e tal, seria importante que nós fizéssemos isso na reta final, né? Assim, nos últimos dias antes do Enem, quando estão todos voltados. Só que não teria sentido a gente apresentar esse raio-x lá no finalzinho. Lá no final. Aí fazer o quê? E não dá mais tempo, Não né, dá do cara mais tempo. fazer. O último, no finalzinho, a gente vai ter também uma preparação diferenciada para continuar, né, nesse foco do Enem. Mas a gente está fazendo tudo isso agora, porque ainda dá tempo de você que não estava estudando com essa diretriz, com esse foco que a gente mostrou para vocês, né, dá tempo de recuperar e dá tempo de manter também quem estava fazendo tudo certo. Né? Então, eu queria convidar vocês que não são alunos ainda, né, a participarem tanto das aulas grátis quanto das aulas que não são grátis, né? Podem assinar, fala assim, assina! Né? E Titio, Pato Donald, né? E assim, mesmo se você não assinar, gente, não tem problema. O legal é que você transforme a vida de alguém, né? Então, mostra para os seus amiguinhos, mostra para os colegas que estão estudando, que não viram, não puderam por algum motivo assistir o Raio-X, tá? Isso Vai aí... pro YouTube? Vai pro YouTube? tá no YouTube, diretor. Pega o link, vai lá pega o link, marca um amigo no Face. Que às vezes o horário, né, o cara não podia assistir, ou tava o pessoal que trabalha à noite. Quer ter sua vida, olha, eu, né, baixou minha evangélica agora. Então fale. Quer ter sua vida abençoada, abençoe a vida do outro. Aquele que divide, mas ele está concorrendo comigo, não importa. Aquele que divide o bolo é aquele que fica com a maior fatia. Então, chama o seu colega para ver, se você gostou, achou importante, divide, compartilhe o link com ele. Você vai estar ajudando o seu colega, vai estar ajudando a gente e vai estar ajudando a si mesmo com uma boa ação. Pois foi bonito, hein? Foi, né? Tu ensaiou isso ou veio de dentro? Veio de dentro. Caraca. Exatamente. Mentira, tudo ensaiado, gente. Depois eu te mostro. Então, assim, a gente está muito feliz porque a audiência foi muito legal, a participação foi fantástica, a gente tinha um horário previsto. Brasil todo. E sempre passamos do horário, sabia? Foi. Então, assim, porque o negócio estava tão... Passou? Passou, 15 né? para as 10. Então, a gente tem que ir embora, que senão a gente fica trancado aqui no estúdio Luciano Huck já foi embora. Pois é. Então, assim, a gente tem feito o máximo para que vocês fiquem satisfeitos. Eu queria agradecer a participação, queria agradecer todo mundo que assistiu e que vocês tenham ficado satisfeitos, que isso seja de muita valia para todos. Ok? Gostou? Então, queridos, sejam felizes. Pró-ENEM, preparação que vai além. Um beijo, gente. Tchau, tchau. ProEnem, a preparação que vai além.